Olá, jovens, prof. Deise Lima na área para mais uma aula de física com vocês. Já estamos na nossa aula de número 47 da nossa unidade 3 e lá a partir da aula 45 a gente começou a fazer uma introdução sobre relatividade, falou dos principais trabalhos publicados por Albert Einstein, falou também em outros físicos. Na aula passada com o professor Décio, vocês também viram mais sobre relatividade, certo? E hoje nós vamos continuar falando dessa parte aí da física e vamos também trabalhar, lembrando que a gente está trabalhando aí dentro da mecânica quântica e hoje nós vamos continuar trabalhando, tá bom? Então vamos lá, olha só. Então, pessoal, a gente vai trabalhar aí, a questão do caráter dual da luz, tá certo? E aqui para nossa aula, olha só, o nosso pré-requisito, tá bom? Nosso pré-requisito, espero que vocês tenham conseguido assistir. O que é nanotecnologia? 3 minutinhos e pouco, para dar aí uma introduzida para nossa aula, tá bom? Que a nanotecnologia, ela vem como aí uma aplicação dessa parte de estudo do campo da física, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre dualidade de onda-partícula, tá bom? Ou seja, a luz é onda, a luz é partícula. Como é que a luz se comporta como onda e quando a luz se comporta como sendo partícula, ok? Lá dentro do eletromagnetismo clássico, a luz ela é uma onda eletromagnética e dependendo da cor, o que dita a cor é a frequência, certo? Ela vai estar oscilação e lembrando que é a combinação de campo elétrico com campo magnético. Mas certos fenômenos observados na física, como observado por Hertz, ele viu que quando você joga uma luz com certa frequência, tu conseguia arrancar elétrons desse material e ia se produzir o que? Faíscas. Isso no eletromagnetismo clássico, opa, o que está acontecendo? Não era para acontecer isso, porque no eletromagnetismo clássico, quando você incide a radiação é absorvida pela superfície. Bom, o que está acontecendo? Aí nós vimos lá que Albert Einstein descobriu que isso é o efeito fotoelétrico, E ele conseguiu um dos seus trabalhos fazer essa publicação explicando, e aí a gente tem a questão do caráter dual da luz, que ela também, além de ser onda eletromagnética, ela também pode se comportar como partícula, que são os fótons. Então a gente vai falar disso hoje, do que a luz é feita e seus mistérios, Microscópios eletrônicos, como aplicação e princípios da incerteza. Vamos falar um pouquinho de Heisenberg, que a gente começou na aula 45, A aula 45 ela foi bem introdutória, tá? Partícula criada em reação nuclear no Sol, a gente vai falar um pouco de neutrinos. Tem uma área da física, pessoal, que estuda as partículas, que é a física de partículas. Lá estuda todas as partículas de uma maneira mais aprofundada, tá bom? Quando a gente estuda aqui, geralmente no terceiro ano, a gente estuda alguns tipos de partículas por causa da mecânica quântica e algumas aplicações. Mas a física de partículas, que é uma área da física, estuda aí a questão de todas as partículas que existiram desde a descoberta do átomo, tá bom? E também vou falar um pouquinho de nanotecnologia e por isso o nosso pré-requisito que foi pedido para assistir para a aula de hoje. E nós vamos começar falando de dualidade onda-partícula. Por que só dualidade, como eu estava explicando para vocês? Nos experimentos, Hertz começou a perceber certas características que o eletromagnetismo clássico, quando trata a luz como uma onda eletromagnética, não estava conseguindo explicar. Então, a teoria do efeito fotoelétrico, certo? Que essa questão de você conseguir arrancar elétrons aí de uma chapa de metal do metal, certo? Que isso só acontece se a luz tivesse caráter dual, como sendo aí uma partícula, foi escrito lá o quê? Por Einstein. Então Hertz descobriu o efeito e o Einstein, ele escreveu o trabalho, certo? Colocando a explicação disso daí, tá? Então o efeito fotoelétrico de Albert Einstein é uma forte evidência a favor da ideia particular da luz ou dos fótons, particular de partícula, certo? Pacotinho de energia que seria o nosso fóton, tá bom? Esse fenômeno nos mostra que a luz de uma certa frequência, então pessoal, primeiro você vai pegar a luz de uma certa frequência, ou seja, a luz com caráter de onda eletromagnética, certo? Aí você vai inserir uma luz de uma certa frequência, não é qualquer frequência, em cima de uma superfície, pode ser uma chapa de metal. Então foi observado que fazendo isso conseguia-se arrancar elétrons
dessa chapa de metal, certo? Aqueles elétrons livres lá do metal, tá? Que ficam lá naquelas últimas camadinhas de valência, então era possível fazer isso daí, ok? Então essa luz, que essa onda eletromagnética, quando interagia com uma certa frequência, como ultravioleta, por exemplo, quando interagia com essa matéria, conseguia fazer isso daí. Então Hess, ele percebeu, por exemplo, que jogar o ultravioleta numa certa chapa de metal conseguia arrancar elétrons, produziam mais faíscas, né? Foi o que ele conseguiu aí observar, tá? E essa partícula, pessoal, ela carregava uma energia, e a energia ela pode ser dada por essa relação aqui, ó, onde H é a constante de Planck, tá certo? E F é a frequência de emissão da luz sobre o material com que ela vai interagir. Entretanto, a difração e a interferência só podem ser explicadas quando a luz é uma onda. Então, tem fenômenos, a gente tem que entender o seguinte, tem fenômenos que você só consegue explicar se a luz tiver um caráter de onda. Então a difração, que é quando a luz ela encontra aquele obstáculo, certo? Ela passa por uma fenda, ela forma aquele certo padrão, ok? A interferência também, você só vai conseguir explicar, que foram fenômenos que a gente já estudou em aulas aí anteriores, no segundo ano também, e quando a gente estudou na nossa aula sobre ondas eletromagnéticas, nós vimos fenômenos relacionados a ondas eletromagnéticas. A difração e a interferência você só consegue explicar se a luz tiver caráter de onda eletromagnética. Agora, quando você tem essa emissão, essa ejeção de elétrons, né, de um certo material, quando você incide uma luz de uma certa frequência, aí você só consegue explicar esse efeito, que é o efeito fotoelétrico, quando a luz ela vai se comportar aí como sendo partícula. Então, começou-se a ver que dentro da física, para você explicar alguns fenômenos, a luz, além do caráter de onda, ela teria que assumir outra, vamos dizer assim, outra personalidade, certo? Então a gente tem a dualidade da luz, onda, partícula. Entendido isso, pessoal? Mas afinal, a luz é onda ou é partícula? De certa forma a gente já conseguiu responder um pouco, né? Porque dependendo do fenômeno que você está observando ou que você está descrevendo, tem fenômenos que vão ser explicados pelo caráter ondulatório da luz. Tem fenômenos que você vai conseguir explicar pelo caráter o quê? Particular, partícula da luz, certo? Entendido isso? Ok? Pessoal, então, se por um lado somente o modelo de fótons explica adequadamente o efeito fotoelétrico, por outro lado, somente o modelo ondulatório explica a difração e a interferência, ok? Então, por exemplo, se você pegar esse desenho aqui, ó, tá vendo? Ó, você pega uma luz com uma certa frequência, você incide numa chapa de metal e você consegue arrancar elétrons, ou seja, é como se essa energia estivesse interagindo com essa matéria aqui, e essa energia interagindo com essa matéria seria o suficiente para fazer esse efeito aqui, você conseguir arrancar elétrons desse material. Mas como eu falei, é toda energia, pessoal? É toda luz? É toda radiação? Não, eram radiações, certo? De frequências específicas. Então a gente passa a assumir aí o caráter discreto, né, da luz aí, ok? Então aqui você explica somente pelo efeito fotoelétrico como a luz seria uma partícula. Agora, quando você trabalha aqui, vou colocar outra figura, com o fenômeno da difração, por exemplo, tá? Até os princípios da ótica geométrica, né? Quando a gente vai ver aqui, você está trabalhando a luz como onda, tá certo? Então, para explicar o efeito aí da difração, como a gente pode observar, a luz ela vai ser o quê? Utilizada como onda, tá, pessoal? Entendido isso? Então, qual é o modelo correto? Tem um modelo correto, pessoal? A luz, então, dessa maneira, a gente não vai dizer, ah, não, pessoal, não é onda e pronto. Não, isso é partícula, certo? Então, qual é o modelo correto? Então, a gente vai falar, como eu falei para vocês, que depende do fenômeno que você está fazendo a observação. Então, a luz, ela tem um caráter dual. Ora, ela vai ser onda, ora, ela vai ser o quê? Partícula, certo? Então, depende do que está sendo feito e do que está sendo o quê? Observado, tá? Então, ela vai exibir tanto características de onda ou de partículas. Fechadinho? Entendido isso?
Aqui, pessoal, olha só, o enunciado a seguir exprime, né? Ou seja, mostra, explica, demonstra aí o princípio da complementariedade de Bohr, tá certo? Bohr, que investigou também questão de modelo atômico, esses níveis discretos de energia que a luz poderia assumir, tá bom? O nível quântico, ambos os aspectos, o corpuscular e o ondulatório, são necessários para uma descrição completa do sistema estudado. Então, para a gente entender o sistema estudado, a gente tem que considerar a luz em certo ponto como onda e no outro ponto como partícula. Entendido isso, pessoal? Então passou-se a defender o caráter dual da luz. Ora ela é onda, ora ela é partícula, dependendo do que você está observando. Se está estudando fenômenos como difração e interferência, ela tem um caráter ondulatório. Se você vai estudar fenômenos de caráter de efeito fotoelétrico, ela vai ter o quê? Exatamente, ela vai ter o caráter particular, ou seja, como partícula. Belezinha, fechado? Então aqui nós temos o enunciado de Bohr de maneira mais resumida. Isso no nível quântico, né? Mecânica quântica, quando você está estudando esses fenômenos aí subatômicos. Então ela vai possuir esses dois caráteres para conseguir explicar o que está sendo estudado a nível quântico. Belezinha, pessoal? Entendido isso? Entretanto, né? Olha só, tem que ter um porém, né? Pessoal, entretanto, apenas um desse aspecto é relevado numa experiência isolada, tá certo? O tipo de experiência realizada aí que determina qual o aspecto prevalece, né? Então a gente vai depender aí. Por exemplo, olha só, um feixe de luz vindo de um canhão laser propagando-se no laboratório deve ser considerado onda ou um feixe de partículas, certo? Então aqui, ó, quando você isola o fenômeno, o que você pode fazer? Então aqui, ó, a gente tem essa pergunta aqui, ok? A gente tem essa pergunta aqui. E o que acontecia? Quando o pessoal ia fazer muitos experimentos, eles consideravam um experimento mais isolado, de caráter isolado. Então, não, a luz vai ser onda, tá certo? A luz vai ser onda e o outro efeito que acontece a gente não vai se importar, tá? Agora, quando você considera um conjunto como todo, como efeito fotoelétrico, e que começou-se a perceber que luz, que é a onda de certa frequência, começava a retirar, vamos dizer assim, elétrons de uma chapa de metal, aí vai ter que se considerar a luz como sendo outro caráter para a gente poder explicar esse efeito, certo? Mas aqui, pessoal, o que vai acontecer no caso dessa pergunta? Essa pergunta só tem resposta se, de alguma forma, interagirmos com o feixe, tá certo? Que interação você vai ter? Apertei aqui o feixe laser, certo? Se propagando no laboratório. Bom, mas o que vai ser observado? De que forma a gente vai ter essa interação? Então, por exemplo, se você interceptar com uma grade de difração, ou seja, você tem uma grade, imagine a grade com várias fendas, vou colocar aqui na figura para vocês, certo? Essa grade aí com várias fendas, e você colocou na frente do laser. O que vai acontecer, pessoal? Você vai ter formado aqui, a gente vai dizer que a luz ela vai realizar esse desvio por essas fendas aqui, né, assim, e vai formar um padrão lá atrás, um padrão aí de difração, certo? Então o feixe ele vai difratar, ele vai desviar aí desses obstáculos que seriam as fendas. Nesse caso, para que isso aconteça, o que temos que considerar? A luz ela vai ter que ser uma onda, tá, pessoal? Então o caráter da luz de desviar aqui de certos obstáculos, como essa rede de difração aqui, só pode ser explicado se ela for uma onda. Olha só a mãozinha que está lá se propagando, certo? Com uma certa frequência. E ela vai, ó, passar ali, ok? E vai difratar, tá? Então, para explicar esse fenômeno, tem que ser caráter ondulatório, tá? Agora, você pega o mesmo feixe lá, laser, e agora o que você vai fazer? Você vai interceptar, no caso, né, por uma placa de metal. Então, em vez de você colocar a grade de difração, que são essas fendas aqui, você vai colocar o que? Uma placa de metal. Então, tu colocou um meio que opaco, tá certo?
A luz ela vai desviar, tem alguma fenda, ela não vai fazer isso aqui, né, pessoal? O feixe não vai desviar, tá bom? O que ele vai fazer? Ele vai incidir diretamente na placa. E dependendo da frequência desse laser, aí ela vai interagir com essa matéria, tá certo? Essa interação vai fazer com que sejam arrancados elétrons dessa matéria aí. Ou seja, vai ter mais faíscas, né? Vamos dizer dessa forma aqui, ok? E que a gente consegue observar. Tá? Então, essa observação desses elétrons, eles carregam uma certa energia quando eles são ejetados da placa. Aí a gente vai ter essa emissão de brilho, a gente vai ter que considerar a luz como um fóton, como partícula. Entendido isso, pessoal? Então, a gente fala que é o quê? Comportamento corpuscular, tá certo? Então, se você intercepta com a placa de um fotoemissor, silício, por exemplo, tá? O silício ele é utilizado no LED, né, pessoal? Que é um diodo semicondutor, tá bom? Fotoelétrons serão emitidos da placa, ou seja, por que fotoelétrons? Porque a gente vai conseguir ver a emissão dessa energia, você vai conseguir ver a emissão dessa energia, ok? Então, ela tem um comportamento o quê? Corpuscular, como se fossem pacotinhos de energia. A gente fala que é os fotões, né? Quem já ouviu esse termo aí, fotões, são os pacotinhos de energia. Então, o átomo que ele sobe uma camada, quando ele volta, ele emite esse fotão, que é o fóton, que é a luz, tá? Então, a gente tem um caráter aí corpuscular, belezinha? Então, o que ele quis falar? O que o Bohr quis falar? Quando você estuda só o laser, beleza, para você produzir um laser, você tem umas condições de contorno, você tem um material para produzir o laser, tá certo? E depende muito do laser, da aplicação e da finalidade, belezinha? A gente tem lá a caracterização física, por exemplo, para a produção de laser, né? Então tem as condições de contorno, é um negócio assim bem específico da área da física quando você trabalha essa questão de condução elétrica de sólidos, tá? Belezinha? Beleza. Produzir o laser. Agora, dependendo do fenômeno que eu quero estudar com este material, vai depender da maneira como eu interajo com ele. Ou seja, pelo que ele vai ser interceptado, gente? É por uma grade de difração dessa daqui? É por uma placa que tem aqui uma fotoemissora como o silício? Então, você pega a ferramenta e a forma como você vai interagir com essa ferramenta vai te falar se a luz ela tem um caráter ondulatório ou se ela tem um caráter o quê? Corpuscular. Nesse caso ondulatório, nesse caso o quê? Corpuscular. Entendido isso? Fechadinho? Bom, vamos aqui, jovens, prosseguir, beleza? Nenhum modelo, então, deve ser considerado o quê? De forma isolada para descrever as propriedades da luz. Então, você não tem que isolar, você tem que fazer uma interação para você conseguir explicar, beleza? Uma descrição completa e correta do comportamento da luz só é válida quando ambos os modelos são combinados de maneira complementar. Belezinha, pessoal? E se a natureza dual da luz é por si só um conceito difícil de aceitar, mais intrigante ainda é o fato de que também a matéria apresenta natureza dual. A pessoa, eita, bugou, né? A luz, a matéria, tá certo? Então, pessoal, olha só. O que nós temos aqui? Ok? Então, você não deve considerar de maneira o quê? Isolada. Se você quer estudar um fenômeno relacionado, por exemplo, com o efeito fotoelétrico, placas fotoemissoras, né? Que abriu aí também a aplicação para a questão da energia solar, aquelas placas, né? Que tem aquelas células fotovoltaicas e tudo mais, belezinha? Que a gente consegue captar essa onda através da onda, essa energia, né? Através da onda eletromagnética que é incidida ali. Tá bom? Então você tem que considerar como um todo para você poder estudar e fazer as aplicações desses fenômenos, belezinha? Bom, vamos falar um pouquinho do de Broglie, pessoal. Lá em 1924, em sua tese de doutorado, o físico francês Louis de Broglie estendeu o conceito de dualidade onda-partícula dos quanta de luz de Einstein, que seriam os fótons, as partículas de matéria, elétrons, prótons e etc. Então, olha só, o trecho traduzido, ele trabalha isso aqui, pessoal, vou colocar para vocês, ó. Se fótons apresentam características de ondas e de partículas, se elétrons são partículas, mas também apresentam características ondulatórias, talvez, olha só,
todas as formas de matéria tenham características duais de onda e de partícula. Então, ele foi no raciocínio, olha só, se o fóton ele tem característica de onda e de partícula, certo? Que o fóton, que ele fala que é aquela energia quando você ejeta lá o elétron, se o elétron são partículas, né? Então, o fóton tem o que ele falou aqui, ó, característica de onda e de partícula. O elétron, que é uma partícula que constitui lá o átomo, certo? E o átomo constitui a matéria. O elétron são partículas, mas também apresentam características ondulatórias, como lá no efeito fotoelétrico. Talvez as formas de matéria também tenham características do quê? Duais. Foi isso que ele concluiu lá no trabalho dele, tá certo? E partindo dessa ideia, pessoal, o de Broglie sugeriu que partículas materiais apresentariam propriedades o quê? Ondulatórias, tá? Partículas materiais, não só estamos falando da questão da luz, ok? E, consequentemente, um comprimento de onda característico, tá certo? Determinado o comprimento de onda de de Broglie, que é o lambda B, né? Comprimento de onda de de Broglie, e ele colocou, sendo dado por essa seguinte relação, que o comprimento de onda dele, lá da matéria, que teria um caráter também de onda ali, seria o quê? A constante de Planck, tá? Dividido aí por esse Q, tá? Então aqui, pessoal, olha só, colocando... Ó, vou colocar aqui o comprimento de onda, lembrando que esse Q, que é a nossa quantidade de movimento, ele está aqui embaixo, que é a massa vezes quem? A velocidade. Então, o comprimento de onda da matéria que se comporta de maneira dual é dado pela constante de Planck, dividido pelo quê? Pela massa do que você está considerando, vezes a velocidade dessa partícula. Belezinha? E aí é só um esquemazinho para colocar aqui, ok? Ó, tá meio pequeno, eu vou ler com vocês no quadro. Vamos lá rapidinho, ó. Aqui, pessoal, então a gente tem... seria a função de onda do hidrogênio, né? Tá escrito ali em cima, tá em inglês, né? É a parte do inglês que eu sei, tá, gente? É só quando envolve alguma coisa de física, tá bom? Então aí, pessoal, ó, funções de onda do elétron em um átomo de hidrogênio de diferentes níveis de energia, certo? A mecânica quântica não pode prever a localização exata de uma partícula no espaço, apenas a probabilidade de encontrá-la em locais diferentes, não com exatidão, né, mas a probabilidade de estar lá ou não. As áreas mais brilhantes ali na figura apresentam uma maior probabilidade de encontrar o elétron, tá certo? Aí nessa simulação, belezinha? Bom, tava dando um golinho aqui na água. Pessoal, vamos continuar aqui falando agora de aplicações, né? Vamos falar um pouquinho dos microscópios eletrônicos, tá certo? Lá em 1931, deixa eu voltar aqui para a tela com vocês, através dos engenheiros aí alemães, eita, lá vai eu tentar pronunciar os nomes dos engenheiros alemães, Ernest Ruska, eu acho que é assim, né, gente? E... eu já ia falar Snow do Game of Thrones, não errei, né? Não, é Kno Max. Max, né, gente? Eu vou chamar aqui de Ruska e Max, tá certo? Esses nomes são lindos aqui. Foi construído, pessoal, o primeiro modelo que é de microscópio eletrônico do mundo, que em sua primeira versão, apesar de conseguir ampliar menor do que a propriedade pelos microscópios de luz, conseguiu provar não apenas que a utilização do feixe focalizado de elétrons era viável, mas que os rumos e o futuro da ciência dependiam desse desenvolvimento, né? Então, eles tiveram aí uma grande importância, tá? Descobrindo esses microscópios eletrônicos aí, tá bom, pessoal? Bom, todos os modelos aí de microscópios eletrônicos que se sucederam e são amplamente utilizados atualmente derivam diretamente desse modelo inicial, tá? Lá de 1931 do Max e Ruska, ou Ruska-Max, né? Sendo eles, pessoal, vamos ver alguns tipos aqui, vou colocar para vocês, tá? A gente tem o MET, microscópio eletrônico de transmissão, belezinha? Os microscópios, vou até colocar a foto de um aqui, pessoal. Os microscópios eletrônicos de transmissão são capazes de produzir imagens por meio da gravação do feixe de elétrons após esse ter
passado por uma fina fatia de amostra. Então ele consegue reproduzir e construir essa imagem aí, sendo capazes de produzir as maiores ampliações entre todos os modelos de microscópios eletrônicos. Então imagine, olha só, tem até umas coisas no Instagram, né, que o pessoal tem as páginas lá, observando as coisas do microscópio. Imagine, pessoal, um feixe de elétrons você conseguir ampliar. Então ele é bem poderoso, né? Esse microscópio aí deve ser bem... né? Deve ser bem carinho também, né, gente? Então ele tem um poder de ampliação aí muito grande, tá bom? Isso aqui, olha como colocado, ele é o modelo, vamos dizer assim, que tem maior ampliação, esse modelo aqui, tá? Bom, tem outros também, a gente tem o microscópio eletrônico de varredura, vou colocar uma imagem dele aqui, ó, da pecinha aí, e o seu funcionamento se dá de forma contrária ao que foi colocado no anterior, que seria o eletrônico de transmissão, tá bom? Esse aqui é de varredura, aquele lá é de transmissão. Transmissão, ele consegue formar aí, como foi falado aqui, reproduzir maiores ampliações de feixes, né? Esse aqui, que é o de varredura, se dá da forma diferente, uma vez que os MEVs produzem imagens por meio da coleta de elétrons. Lá, se a gente voltar aqui rapidinho, deixa eu mostrar para vocês, esse aqui ele utiliza o que, pessoal? Bom, a gente está falando de aplicação porque a gente está falando do elétron, está falando da matéria que pode ter seu comportamento segundo de Broglie, tá certo? Aqui ele produz imagens por meio de gravação de feixes de elétron, após esse feixe ter passado por uma fina camada, certo? Já essa outra criança aqui, o que ele faz? Ele produz imagem por meio da coleta de elétrons secundários, né? Ou inelasticamente espalhados que saltam para fora da superfície de uma amostra. Então ele captura e consegue formar a imagem, tá certo? Assim os dados eletrônicos são digitalizados, belezinha? Com o intuito de produzir imagens da superfície com considerável profundidade de campo. Então ele dá uma profundidade no que ele está o quê, pessoal? Produzindo, beleza? Vamos para mais? Olha só, mais microscópios aí eletrônicos que a gente pode fazer. Tem o MER, que é o microscópio eletrônico de reflexão. Tudo isso, pessoal, mais utilizado em laboratório, belezinha? Esse aqui, em termos de estrutura, os MER são microscópios eletrônicos de reflexão, operam de modo bastante similar aos de varredura, que foi colocado aí anteriormente. Bom, de que forma? Aqui, ó, tem uma imagem, tá vendo que tá diminuindo, né, gente? Ok? Bom, eles fazem aí a transmissão e também a varredura. Vou colocar um grandão agora para vocês aqui, pronto, né? Então eles fazem a transmissão e varredura, são muito adequados para técnicas de mapeamento de análise, como por exemplo microscopia de campo escuro, anular, espectroscopia de perda de energia eletrônica. Então isso aqui é bem de laboratório e são equipamentos muito utilizados, né, para o desenvolvimento de outras tecnologias, tecnologias médicas, tecnologias aí eletrônicas, belezinha? Principalmente tecnologias médicas, tá, pessoal? Belezinha? Então são aplicações. Bom, lá no início da nossa aula eu falei de algo chamado para vocês de princípio da incerteza. A gente já falou de caráter ondulatório da luz, falamos que a matéria também que o elétron, por ser uma partícula, né, que constitui a matéria, pode ter esse caráter, a gente viu aqui algumas aplicações. Vamos falar um pouquinho de princípio da incerteza. E o princípio da incerteza é o termo utilizado para designar o estado de um elétron. Lembra que a gente falou lá que não tem com exatidão de você saber onde está, mas a probabilidade dele estar ali, pelas regiões mais claras? Então, o nome é adequado uma vez que é impossível saber a posição exata que um elétron ocupa na eletrosfera de um átomo. Você não sabe com exatidão, olha o elétron ali, está bem aqui, exatamente aqui. Não se sabe, tá? Então tem-se uma série de cálculos para a gente calcular a probabilidade de estar ali. Belezinha? Ok? E aqui, pessoal, este princípio foi criado por Werner Heisenberg, lá em 1927, e transformou-se no enunciado da mecânica quântica. A mecânica quântica, então, ela vai surgir também da necessidade de explicar melhor a estrutura atômica que a física clássica não conseguia explicar, belezinha? Por volta de 1900, né? Lembra que lá no final do século XIX o pessoal pensou assim, beleza, tamo de boa aqui, não tem mais nada para se investigar em física, a física clássica explica tudo, ok? Mas o termo de física clássica veio
quando a gente tem o surgimento aí da mecânica quântica. Então a gente tem o clássico e a gente tem o quântico, que veio para explicar melhor essa questão da estrutura atômica e para explicar certos fenômenos, como o efeito fotoelétrico, por exemplo, que a clássica não conseguia explicar quando a luz assumia aí níveis discretos de energia, tá certo? Então, já que as teorias existentes tornavam-se um tanto quanto ultrapassadas para explicar isso daqui. Belezinha, pessoal? Em questão de estrutura mais aprofundada aí do átomo, tá? E a nova teoria, ela vai se basear em um modelo atômico mais complexo e matemático e declarava que a matéria possuía o quê? Propriedades associadas com ondas. De Broglie não falou? Bom, se a luz tem esse caráter dual, né, que é a partícula, lá, o elétron, aí que constitui a matéria, então por que não ter também, né? Então, aqui a gente tem, pegando essa matéria e associando ela como ondas, belezinha? E de acordo com o antigo modelo atômico proposto por Bohr, seria possível saber a posição exata de um elétron, tá certo? Então, se você tem esse modelo aí, ó, vamos olhar ele um pouquinho mais ampliado na tela? Ó, então tá aí o modelozinho, tá? Tá vendo aqui do lado, pessoal, que a gente tem, ó, os níveis de energia, né? 1, 2, 3 e tal. Então a gente tem os níveis. Pelos níveis a gente conseguia identificar onde estava o elétron e que camada ele estava. Então aqui, ó, a gente tem as camadinhas, né? Como a gente pode ver aqui. Daqui para cá a gente tem um nível crescente, né? De energia. Tá certo? E aqui, ó, a energia cresce conforme a gente tem a subida aqui de nível, tá? Então a gente ia conseguir localizar aí de maneira melhor, belezinha? O modelo da mecânica quântica trabalha com a probabilidade de onda, tá? Que se encontra nesse átomo e por isso usa os orbitais ou nuvens de elétrons. Então isso aí, gente, não parece, né? Mas é um modelozinho aí atômico, tá? O atual, que é o de Schreiber, é um negócio muito louco, tá? Que é o modelo atômico aí, belezinha? E aqui, ó, esses orbitais são volumes do espaço, onde provavelmente haja o quê? Um elétron. Daí o termo princípio da incerteza de Heisenberg. Então ali, olha só essas nuvenzinhas que são os orbitais, tem um elétron ali, tem, não se sabe onde ele está exatamente, mas está ali, tá certo? Belezinha? Então é por isso que se trabalha com a questão da probabilidade. Aqui, ó, a gente sabe, como eu mostrei no modelo anterior aqui, peraí. Aqui é o de Bohr, certo? Aqui, esse modelo antigo de Bohr, seria possível saber a posição exata de um elétron, nesse modelo aqui. Mas, se a gente for ver aqui, ó, esse modelo da mecânica quântica, que trabalha com a probabilidade, usa os orbitais. Ali usa o quê? Lá no anterior. Ó, se a gente for ver aqui, deixa eu voltar rapidinho. Usa aqui essas camadas, né? A gente pode ver aqui, certo? Aqui usa os orbitais, ou seja, os elétrons tem ali elétrons nesses orbitais, tá bom? Mas a gente não sabe com exatidão, é por isso que é princípio da incerteza. Belezinha, pessoal? Entendido isso? E aqui, olha só, vamos ler esse enunciadozinho aqui. No mundo das partículas subatômicas, lembra que eu falo para vocês, a mecânica quântica estuda os fenômenos relacionados a níveis subatômicos ou subatômicos. Então aqui, ó, no mundo das partículas subatômicas, os valores instantâneos de certos pares de grandezas físicas, denominadas variáveis conjugadas, não podem ser conhecidas simultaneamente com precisão ilimitada, certo? Então, probabilidade, né, gente? E o Heisenberg demonstrou que as variáveis conjugadas, que a gente tem o posicionamento x, e a velocidade em x, né, que é a velocidade linear, tá certo? Que é uma dimensão, né, gente, uma linha, de uma partícula de massa m tem seus valores estimados em um dado instante com incertezas mínimas, certo? Que obedece à seguinte relação, olha só, tá aqui, ó, ok? Lembrando que esse Hzinho aí é constante de Planck, tá, pessoal? Belezinha? Bom, continuando aqui, ó. Partícula criada em reação nuclear no Sol. Então, vamos falar agora das partículas que podem ser criadas quando você faz uma reação nuclear, tá? A gente vai falar dos neutrinos. Gente, os neutrinos são partículas neutras, né? Neutrinos neutras, ou seja, sem carga elétrica. Lembra dos nêutrons? Sem carga? Belezinha.
E aqui os neutrinos são partículas extremamente pequenas e com massa tão insignificante que após sua descoberta acreditou-se que não possuíam o quê? Massa. Então, tadinho do neutrino, né? Poxa, tão pequena que eu acho que esse cara não tem massa, né? Então, ele tem uma massa assim bem pequenininha. Então, aqui a gente tem, ó, a fusão aqui, né? Tu tem o próton aqui, próton, tá certo? Aí você tem essa fusão aí, a gente pode ver, ó, elas vêm aqui, se chocam com uma certa velocidade, não é isso? E aqui a gente tem, ó, o que nós temos aqui? Próton, nêutron, representados o próton em vermelhozinho e o nêutron em azul. E aqui, quando você tem, ó, a fusão nuclear da cadeia próton-próton, tu tem a emissão de raio gama, certo? E aqui esse verdinho, como tá? Esse verdinho aqui é um pósitron, belezinha? E aqui, pessoal, devido a essas características, os neutrinos dificilmente interagem com a matéria. Isso torna muito difícil de detectar. É por isso que quando o pessoal detectou, pensou, esse cara nem tem massa, né? Porque ele quase não interage com nada, belezinha? Falou, foi embora o negócio, parece um origami indo embora, né? Os neutrinos foram previstos por quem? Olha só, Wolfgang Pauli. Pauli, pronto, melhor, né? Pois a energia liberada em certas reações era menor do que a teoria o que mostrava, tá? Então a teoria mostrava que se você tivesse uma reação, a energia liberada ia ser X, mas ela não foi X, ela foi Y, foi menor, tá bom? Então, pessoal, deveria haver uma partícula neutra com a energia que faltava sendo liberada durante essas reações. Ou seja, se tu tem que liberar 2x de energia, tá saindo aí X, o que aconteceu com o outro? Então tem que ter uma partícula neutra, né, que não possui carga elétrica, que está com o resto dessa energia que foi liberada. Então foi isso que eles pensaram, belezinha? E aqui, olha só, lá em 1956, os neutrinos foram finalmente detectados. Por quem? Frederick Heinz e Clyde LeCoyan Jr., emitidos aí de um reator nuclear. Então era tão pequeno, pessoal, a massa e tudo, que quase eles não conseguiam aí detectar, mas eles conseguiram, belezinha? Uma grande fonte de neutrinos próxima de nós é o Sol. Acredita, gente, o Sol é uma grande fonte aí, o quê? De neutrinos, onde ocorrem violentas reações nucleares o tempo todo. Então é emitido muito neutrino, belezinha? A partir da comprovação da existência dos neutrinos, muitos cientistas se concentraram em pesquisar aqueles que eram o quê? Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui, volta aqui. Aqueles que eram provenientes da nossa estrela, tá, pessoal? Ou seja, estudou lá no laboratório, no Sol também. Então vamos pesquisar? Bora, tá? E aqui, ó, esse interesse se deve ao fato dos neutrinos poderem atravessar todo o núcleo solar e chegar até a Terra. Então, poxa, se essa partícula consegue atravessar um núcleo solar e chegar até aqui, vamos estudar sobre ela. E dessa forma, o estudo dos neutrinos solares poderia relevar informações sobre o interior do nosso próprio Sol. Justamente pelas características que essas partículas poderiam carregar até chegar aqui. Belezinha? E aí, pessoal, o que esse tipo de pesquisa ele revelou aqui para nós? Ele revelou coisas importantes sobre os próprios neutrinos, tá bom? Ao longo aí da viagem até a Terra, eles oscilam entre os 3 diferentes tipos de o neutrino do elétron, tá? Então vamos ver aqui, ó, vou até colocar uma imagenzinha aqui, ó, bonita, tá bom? Então esse tipo ele vai revelar o quê? Ó, a importância dos neutrinos ao longo da viagem. A gente tem os tipos, o neutrino do elétron, o neutrino do muon, que são partículas aí, belezinha, e o neutrino do tau, física de partículas na veia, tá, pessoal? Isso daqui. Como consequência, essas oscilações fossem verdadeiras, o neutrino que possui o quê? Massa, como eu falei. Possui, mas é muito pequena, então eles pensaram que não tinha. Foram estudar mais, principalmente os neutrinos que eram emitidos das reações nucleares do Sol, e viram isso daí, belezinha? Bom, aí, pessoal, a gente consegue entrar na questão da nanotecnologia, tá? Na verdade, um nanômetro, lembra o nanômetro? É uma medida como outra qualquer. Um nanômetro é 10 elevado a menos 9. Então, são partículas na escala de 10 elevado a menos 9. Assim como você já deve conhecer o centímetro, o metro e o quilômetro, tá? Agora está na hora de apresentar o nanômetro, belezinha?
que é 10 a menos 9, tá, pessoal? E aqui, imagine se pudéssemos aumentar medidas numa mesma proporção. Ao aumentar o nanômetro, ele deveria ficar com o tamanho de uma bola de futebol, em compreensão a uma moeda de 1 centavo, que mede aproximadamente aí 1,7 centímetros, só vou colocar aqui para vocês, belezinha? Seria maior que a Lua, se você fosse fazer em escala, tá? Ou seja, pessoal, a relação entre o nanômetro e a moeda de 1,2 aí, por exemplo, centímetros, seria o mesmo que comparar uma bola de futebol com a Lua, tá? Isso em escala. Então, para você ver a questão do tamanho do nanômetro, belezinha? Se você fizer essa comparação aí. Bom, aí, pessoal, veio a nanotecnologia, que é a tecnologia na escala do nano, belezinha? E seu universo microscópico oferece possibilidades gigantescas para a ciência e indústrias contemporâneas, tá? Então, a nanotecnologia modifica a estrutura molecular dos materiais para criar aí objetos inteligentes. Alguém já deve ter ouvido termos, né, como nanorobô, nanociência. Então, é a ciência nessa escala do que é pequeno. Coisas também cosméticas, né, pessoal? Nanopartículas, né? Progressiva com nanotecnologia, não é isso? Então, vem tudo dessa escala aí. E, evidentemente, esta tecnologia não foi criada somente para ajudar na informática, mas para revolucionar o quê? A maneira geral, certo? Qualquer área onde fosse necessário. Então, olha só, pessoal, da relatividade, da mecânica quântica, do estudo de partículas, a gente tem sempre várias aplicações tecnológicas que é utilizado na nossa sociedade. Fechou? Bom, depois eu volto com vocês. Até mais!